Olá, eu me chamo Camila Fernanda, sou zootecnista, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Durante a minha graduação, eu participei de pesquisas relacionadas à piscicultura, sendo orientada pela professora Janessa e também orientada pelo professor Márcio, no setor de piscicultura. Fiz parte também do NEPS, Núcleo de Estudo em Pescado, do qual eu faço parte até hoje. Atualmente, eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em ciência animal, sendo orientada pela professora Janessa e co-orientada pelo professor Márcio. Hoje, neste vídeo, vou estar tratando aqui com vocês sobre espécies nativas de importância comercial. Camila, qual que é a diferença entre espécie nativa e espécie exótica? Espécie nativa é de origem e ocorrência natural em águas brasileiras. E espécie exótica é a espécie de origem e ocorrência natural em águas de outros países que não o Brasil. E espécies autóctone e alóctone. Qual que é a diferença entre esses termos? O termo espécie autóctone se refere à espécie que habita em território de origem e ocorrência natural, ou seja, em águas de unidade geográfica residencial considerada. Espécie alóctone é a espécie que habita em território que não é o de origem e ocorrência natural, em águas da unidade geográfica residencial que não a considerada. Aqui eu trouxe um mapinha mostrando para vocês as principais bacias que temos no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos zootécnicos importantes para a seleção das espécies que serão produzidas em cativeiro. Primeiro, ter boa aceitação de mercado, ter bom crescimento em cativeiro, possuir adaptação à alimentação com rações comerciais e boa conversão alimentar aparente, além de um bom rendimento de carcaça. Também é importante que essa espécie seja rústica, que ela apresente rusticidade, ou seja, que ela seja tolerante às condições de cultivo, como temperaturas, baixos níveis de oxigênio, que não é o ideal, né, mas que pode ocorrer em algum momento do cultivo. E é importante que essa espécie consiga resistir a certa variação. É importante também que essa espécie não apresente preferencialmente o canibalismo e que seja propagável, natural ou artificialmente. Agora eu vou falar desse grande grupo de espécies nativas, como o tambaqui, a pirapitinga, o pirarucu, o piraputanga, a caxara, entre outras. Vou começar falando do grande grupo de peixes redondos. O grupo dos peixes redondos está englobado o tambaqui, Colossoma macrópomo, oriundo, um peixe nativo da bacia amazônica, a pirapitinga, Piaractus brachypomus, nativa da bacia amazônica também, e o pacu, Piaractus mesopotâmicus, que é um peixe nativo da bacia do Prata. Além desses 3 peixes nativos, também estão incluídos nesse grupo de peixes redondos seus híbridos, que eu vou falar logo mais para vocês. As características desse grupo de peixe é que são peixes onívoros, que possuem o hábito alimentar onívoro, que têm tendência à frugivoria e herbivoria. São peixes reofílicos. Mas o que são peixes reofílicos? Peixes que vivem em ambiente de correnteza e que necessitam migrar para que possam se reproduzir. Esses peixes são muito utilizados em hibridização. Hibridização é o cruzamento entre as espécies. E os principais híbridos dos peixes redondos produzidos e comercializados no Brasil primeiramente, a tambatinga, que é um híbrido do cruzamento entre a fêmea do tambaqui e o macho da pirapitinga. Em segundo lugar, temos o tambacu, que é um híbrido entre o cruzamento da fêmea do tambaqui
e o macho do pacu. Esse grupo de peixes redondos, esses híbridos e também os nativos, apresentam um prolapso labial em situação de hipóxia. O que é esse prolapso labial? É um prolongamento do lábio inferior para que amplie a capacidade de entrada de água, de fluxo de água, passando pelas brânquias, aumentando essa capacidade de fluxo de água que vai estar passando pelas brânquias, e isso vai estar auxiliando, né, na melhor captação de oxigênio disponível, oxigênio dissolvido na água. Isso é bastante interessante e é um dos fatores que faz essa espécie e os híbridos, seus híbridos serem bastante rústicos, quanto à tolerância a baixos níveis de oxigênio. Bom, é característica também desses híbridos das nativas, das espécies nativas, possuírem dentes molariformes e ter uma propriedade que é muito importante, auxilia muito na engorda, no fator de engorda do peixe. Que eles apresentam os rastros branquiais, como vocês podem ver aqui na imagem, eles apresentam rastros branquiais mais desenvolvidos, ou seja, mais prolongados, finos, que auxilia na captura, na filtragem da água e na captura de alimento vivo presente na água. Aqui só para explicar rapidamente, o arco branquial é essa estrutura óssea, a lamela branquial é essa estrutura filamentosa aqui, que é responsável pelas trocas gasosas e iônicas, e o rastro branquial é essa parte aqui que fica ligada à estrutura óssea, que é responsável pela captura do alimento vivo. Bom, agora vamos falar de outro grupo de espécies nativas, no qual entra a matrinchã, o brícon amazônicos, que é um peixe nativo da bacia amazônica, a piraputanga, o brícon hilari, que é um peixe nativo da bacia do Prata, e a piraconjuba, que é um peixe nativo da bacia do Paraná. Ambos são peixes de hábito alimentar onívoro, que possuem dentes também molariformes, rastros branquiais desenvolvidos, como eu expliquei anteriormente. Também são peixes eufílicos que necessitam subir correnteza acima para se reproduzir e que apresentam canibalismo na fase de pós-larva. Então, esse é um ponto que dificulta, né, a sua produção, a sua reprodução e, de certa forma, agrega valor também. São um grupo de peixe que tem uma alta qualidade de carne e uma carne muito apreciada. Eu trouxe aqui esse recorte de artigo só para vocês verem como que é alta a taxa de predação, de canibalismo na fase larval. Nesse exemplo aqui eu trago o matrinchã. É até um artigo que o professor Márcio pode fazer parte, né, como colaborador. E eles trazem que, mesmo com o uso do hormônio T3 para tentar reduzir essa predação, esse canibalismo durante a fase larval, ainda assim teve de 50% a 60% de canibalismo entre as larvas. E aqui vocês podem ver até 3 larvas, uma fazendo canibalismo na outra, bem mais próximo, larva já sendo digerida no aparelho digestório de outra larva. Então é muito alto esse índice de canibalismo. Outro grupo de espécies nativas fazem parte o piavuçu, o piau e a piapara. O piavuçu é um peixe nativo das bacias do Paraguai e do Paraná, Leporinos macrocéfalos. O piau, Leporinos friderici, é nativo da bacia do Prata e da bacia amazônica. E a piapara
Leporinos elongatus é um peixe nativo da bacia do São Francisco e do Paraná, do Rio Paraná. São peixes de característica de hábito alimentar onívoros com tendência à herbivoria, possuem formato do corpo fusiforme, são peixes que também são reofílicos e são utilizados em sistemas de policultivo. Com o intuito de que, né, no sistema de policultivo, eles são muito utilizados para auxiliar na redução da proliferação de macrófitas aquáticas, que são aquelas plantas aquáticas, e também, como eles são peixes com tendência à herbivoria, eles vão se alimentar dessas macrófitas aquáticas e as suas fezes vão ser importantes adubos que vão auxiliar na melhoria, né, da produção fitoplantônica dentro do viveiro. E, além disso, eles também são usados em policultivo como peixes forrageiros. O que são peixes forrageiros? É um termo utilizado para aqueles peixes que servirão de alimento vivo para outras espécies que são carnívoras. Bom, aqui eu venho falar um pouquinho da curimbatá, que é uma espécie nativa da bacia amazônica, do Prata, do Rio São Francisco e do Rio Tocantins. A curimbatá é um peixe bentônico detritivo, ou seja, é um peixe que se alimenta de uma mistura de sedimentos, matéria orgânica, matéria vegetal e animais em decomposição no fundo do viveiro, na região do fundo. Ele vai estar revolvendo o fundo do viveiro. Por isso, ele também possui uma adaptação para esse hábito alimentar dele, que é o lábio protátil, como vocês podem ver aqui nessa imagem. É um peixe que também é reofílico, é de baixo valor comercial e é utilizado em sistema de policultivo, o mesmo caso do piava-sul, da piapara e da piava. E é um peixe que, além de ser utilizado como sistema de policultivo, como peixe forrageiro, para auxiliar na redução de macrófitas aquáticas dentro da produção, ele também é um peixe que é utilizado para retirada de hipófise. Hipófise é utilizada na reprodução induzida. Aqui eu trouxe também o lambari. O lambari é uma espécie nativa da bacia da América do Sul. É um peixe que também é onívoro. É um peixe lêntico. O lêntico é diferente do reofílico. O reofílico precisa de uma correnteza e precisa subir a correnteza para poder se reproduzir. O peixe lêntico não. O peixe lêntico ele consegue se reproduzir em água parada. A produção do lambari visa principalmente a isca viva e o consumo humano como forma de petisco e tem crescido muito, porque o seu ciclo de engorda é de mais ou menos 4 meses. É um peixe que ele se reproduz rapidamente, ele é prolífero e, inclusive, a produção dele tem crescido cada vez mais, que já tem desenvolvido no mercado hoje descamador e eviscerador próprio para lambari. Eu até coloquei aqui, se vocês quiserem, a título de curiosidade, depois dar uma pesquisadinha no YouTube, a descamadeira e o eviscerador de lambari. É muito interessante. Então, se já a demanda está sendo tão grande para facilitar a industrialização, já estão desenvolvendo descamador e eviscerador. Tem vários modelos, mas se vocês quiserem, pode dar uma olhadinha lá. Outro grupo de espécies nativas são os peixes de couros, também denominados surubins, como o pintado, Pseudoplaxtoma currucans, que é um peixe nativo da bacia do Amazonas,
Paraguai e do rio Paraná. A caxara, Pseudoplaxtoma fasciatum, nativa das bacias do rio Amazonas, do Paraguai e do Paraná. O jundiá amazônico, que é um peixe nativo, Leiaurus marmoratus, um peixe nativo da bacia do Amazonas, Paraguai e Paraná. E a pirarara, que é o Phaseolus hemiolopterus, nativo da bacia amazônica. Características gerais desse grupo de peixes de couro. Eu coloquei em um grupo, para ficar mais fácil. Possui um corpo alongado, a cabeça deles é achatada e possui 3 pares de barbilhões próximo à boca. Por que esses peixes possuem barbilhões? E, além de possuírem barbilhões, possuem os olhos pouco desenvolvidos, porque são peixes de hábito alimentar noturno. Por ser peixes de hábito alimentar noturno, a visão já é dificultada e para auxiliar no sistema tátil, facilitar a captura de alimento dentro do ambiente natural ou no ambiente de cultivo, eles possuem barbilhões, que são auxiliares. Apresenta também acúleos, que são ferrões, no primeiro raio de nadadeiras dorsais e peitorais. São peixes que são carnívoros, então, e além disso, como eu falei, são peixes de hábito alimentar noturno, então é necessário que haja um treinamento alimentar. São peixes que possuem alto valor comercial, a carne de alta qualidade, muito apreciada, pois possui ausência de espinhos intramusculares e possui baixo teor de gordura. Em até 12 meses, podem atingir até 2 quilos. E outra questão importante é que esse grupo de peixe apresenta canibalismo na fase larval. Então, um exemplo de se utilizar peixes de espécie forrageira seria na alimentação na fase larval desses peixes de couro. E outro híbrido importante, muito produzido aqui em Mato Grosso, é o pintado da Amazônia. O pintado da Amazônia é um híbrido do cruzamento entre a caxara, fêmea da caxara, Pseudoplaxtoma fasciatum, e o macho do jundiá amazônico, Leiaurus marmoratus. Possui alta facilidade para treinamento alimentar e bom desempenho em dietas de baixo nível proteico. Também temos o jundiá cinza, que é um nativo, Hamdekele, onívoro, resistente ao frio e cultivado principalmente na região sul do país. É um peixe que também é reofílico, possui maturidade sexual em média entre 1 ano, já está sendo possível de reproduzir. E alguns entraves da sua produção é que ele é muito susceptível ao protozoário íctio e possui maturação precoce e existem poucas informações a respeito das exigências nutricionais do jundiá cinza. É um peixe nativo da bacia do rio Uruguai. Agora falamos um pouquinho do pirarucu, Arapaima gigas, que é um peixe que possui alta taxa de crescimento, pode crescer até 10 quilos dentro de 1 ano. É um peixe que possui respiração aérea, ele tem um pulmão, como vocês podem ver aqui, adaptado, a adaptação da bexiga natatória que faz com que ele tenha essa respiração aérea. É um peixe de alto valor comercial, tem regime carnívoro, é um peixe lêntico, ou seja, se reproduz em água parada. E um principal entrave da sua produção é a reprodução. Por quê? O pirarucu é um peixe que não dá, comercialmente, é inviável fazer a reprodução dele induzida.
porque é um peixe que atinge maturidade sexual com peso muito elevado e o manejo seria inviável de reprodução induzida. E existem poucas coisas relacionadas à reprodução induzida em pirarucu. Outra coisa que, principalmente para se reproduzir, o pirarucu precisa formar casal. E é uma coisa que ocorre naturalmente. O próprio peixe forma casal e após formar esse casal, ele vai fazer o ninho e após fazer esse ninho é que ele vai se reproduzir. A reprodução dele demora muito tempo e é muito difícil, porque tem que formar um casal certinho, você não consegue fazer, é o próprio peixe que escolhe, é um peixe que ele é monogâmico, ou seja, ele tem apenas um parceiro durante toda a vida. Isso faz com que seus alevinos sejam de alto valor, né? Alto valor por toda essa dificuldade em sua reprodução. Mas é um peixe que tem uma qualidade de carne excelente. E é nativo da bacia amazônica.